Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é Gessé Souza, sociólogo e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Por ser um programa gravado, não haverá participação pelas redes sociais. Aqui em nossos estúdios, convidamos Mana Coelho, jornalista e socióloga. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Professor, o senhor encerra esse seu livro, A Tolice da Inteligência Brasileira, que é um livro de ideias que está fazendo um certo barulho aí no país, né? Pelo seu espírito inovador, pela coragem de provocar polêmicas, tudo isso. O senhor encerra esse livro falando da crise política que o país está vivendo. O senhor lembra de 64, 54 e tudo isso. Bem, o livro é de 2015, nós já estamos em 2016. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Nessa crise. O que mudou e por quê? Eu acho, antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu não acho que o tema seja o combate à corrupção. Eu acho que essa é a grande mentira e a grande fraude. Tá? Né? A crise política que nós estamos vivenciando agora, ela tem a ver, é uma crise sobre dinheiro. Né? Sobre dinheiro. Eu acho que tem uma... nós somos dominados por uma ínfima elite do dinheiro, ou seja, então não existe as elites, existe a elite, tem uma elite que é mais importante do que as outras, porque é uma elite que compra as outras elites, né? E essa elite que compra as outras elites é a elite do dinheiro, né? É esse pessoal que está... Que é 1%, você fala que é 1%? É muito menos de 1%, né? O que eu tenho ouvido, estudos assim que eu vejo, quer dizer, que inclusive nós estamos fazendo, etc., são alguns poucos milhares de famílias. Né? Mas esse pessoal tem o poder no Brasil, ele compra grande parte do legislativo, ou seja, então ele compra grande parte da própria política e tal. Compra a mídia, que é extremamente importante, então são os dois braços aí desse poder. Quer dizer, já tem o poder econômico, então tem uma parte do poder político e compra o poder da informação, ou seja, então esse pessoal tem o país inteiro nas mãos e tal, né? E é uma elite, como a gente estava conversando antes, ou seja, o Brasil não vem de Portugal, né? Isso quer dizer, um raciocínio louco, não tem nenhuma base científica disso, porque nós somos filhos de instituições, né? Por exemplo, a gente nasce na família, tem os castigos e prêmios, ou seja, a instituição da família monta a pessoa, depois a escola monta com a mesma forma. Então, são instituições que criam as pessoas, e a instituição que cria o Brasil é a escravidão, né? E essa elite que nós temos hoje é uma elite que simbolicamente reflete esse passado, ou seja, é uma elite que pensa em curto prazo, né, no lucro selvagem, na rapina econômica selvagem de curto prazo. Né? E o que isso tem a ver com a crise de hoje? Porque não tem um projeto de médio e de longo prazo para o país, né? E isso tem a ver com a forma, por exemplo, de como essa ínfima elite quer também se apropriar, por exemplo, do orçamento do Estado. Né? Quer dizer, é o plano dessa elite o que é? É drenar os recursos da sociedade inteira, nós todos e todos que estão assistindo essa nossa discussão aqui, e por mecanismo de Estado e de mercado e para o bolso dessa meia dúzia. Né? É o que está acontecendo agora e que é uma novidade entre nós, é que existe uma tropa de choque para dar uma aparência de apoio popular, que é a extrema-direita da classe média entre nós. Né? Quem comparece a esses atos, por exemplo, na Avenida Paulista, etc., isso não é o povo, obviamente, são pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos, etc. Né? Isso também não é a classe média como um todo. Né? Quer dizer, os últimos acontecimentos, inclusive, mostraram isso. Né? Quer dizer, a classe média é uma classe muito heterogênea, né? Quer dizer, ela tem desde a sua extrema-direita, que obviamente é muito numerosa entre nós, né? Quer dizer, e a gente tem que botar na cabeça que são, quer dizer, e muitas vezes as pessoas dizem, a classe média tem mais estudos, etc., conhece mais o mundo do que os pobres. Eu acho que é exatamente o contrário, né? Essa classe média lê pouco, reflete pouco e recebe, a não ser pela dose diária de veneno midiático.
né? Então, ou seja, são pessoas que são manipuladas e tal, né? Quer dizer, quer dizer, e a extrema-direita por quê? Ela é extrema-direita do ponto de vista político, ou seja, porque ela detesta a política, ou seja, então é a imagem de um salvador, certo? Como se isso existisse, né? Então, antes era o general, agora são os juízes justiceiros, né? E tal, ou seja, não sabe lidar com o conflito, não sabe lidar com a diferença, não sabe lidar com a pluralidade, então por conta disso ela é de extrema direita e ela é fascista, por um outro lado, porque ela tem ódio dos pobres, né? Existe um racismo de classe, né? Pouquíssimo discutido, pouquíssimo debatido entre nós, que eu acho, é o núcleo do que está acontecendo agora. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o professor Jesse Souza. Gessé José Freire de Souza, ou simplesmente Gessé Souza, formou-se em Direito pela Universidade de Brasília. Também fez mestrado em Sociologia na instituição e doutorado na mesma matéria na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Professor titular de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, em abril de 2015, Gessé Souza foi nomeado pela presidenta Dilma Rousseff para a presidência do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Autor e organizador de 23 livros, Gessé Souza é um intelectual destacado pela disposição de confrontar ideias convencionais com pesquisas originais e pontos de vista fora do padrão estabelecido. No fim da década passada, foi um dos primeiros estudiosos a contestar a noção da nova classe média, que descrevia uma imensa camada de brasileiros que colheu os benefícios dos programas de distribuição de renda. Favorável a um entendimento diverso do Brasil, e em especial dos brasileiros, publicou livros que descreviam uma sociedade dividida em 3 camadas: a ralé, os batalhadores e os ricos. No livro A Tolice da Inteligência Brasileira, ou Como o País se Deixa Manipular pela Elite, lançado no ano passado, o professor faz um ajuste de contas com mestres consagrados, como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Raimundo Faoro. Descrevendo uma sociedade na qual a camada que representa 1% da população consegue impor ideias e interesses aos demais 99%, nos capítulos finais do livro, Gessé Souza compara a crise política do governo Dilma Rousseff com momentos de ruptura da história do país, como a pressão militar que levou Getúlio Vargas ao suicídio em 1954 e ao golpe de 31 de março de 1964. Gessé escreve: mudam-se as vestes e as fantasias. Moderniza-se o golpe. Substitui-se o argumento das armas pelo argumento pseudo-jurídico. Sai de cena a baioneta e entra no palco da ópera bufa a toga arrogante e arcaica do operador jurídico. Mas preserva-se o principal. Quem continua mandando de verdade são os mesmos 1% que controlam a riqueza, o poder e instrumentalizam a informação ao seu bel prazer. Boa noite. Boa noite. Saiu um estudo do PNUD, se não me engano, que é um órgão da ONU, que demonstra que o Brasil é o paraíso fiscal dos super ricos. O senhor começou o programa falando desse grupo. São 70 mil pessoas que pagam menos tributos, quase metade ou menos da metade do que nós mortais pagamos anualmente. Esse grupo, me parece, é o mesmo que coloca uns patos pelo país, uns patos gigantes, contestando a CPMF, talvez até por medo de que as suas contas sejam vigiadas através de uma fiscalização do governo federal, né? E contaminam a população dizendo que ela vai ser togada num dinheiro, sem dizer que eles estão togando o país ao não pagarem os impostos de aplicações financeiras e de lucros que eles têm nas empresas que eles financiam. O senhor acha que o Brasil um dia vai conseguir ser mais justo, né, e dividir melhor esse dinheiro, que é fundamental para o país que sonha em ser uma economia mais justa, como é no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos e na Europa? Eu acho que você põe a questão principal, que é a questão da desigualdade entre nós, né? E ela
E ela não é só uma questão econômica, quer dizer, uma coisa que eu acho extremamente importante para que a gente compreenda a desigualdade, é a questão simbólica. E símbolo aí não significa nada que esteja nas nuvens e tal. É alguma coisa que está muito no dia a dia. Tem a ver com a humilhação, né? Quer dizer, as pessoas são também humilhadas, são retiradas oportunidades, etc, etc. São vidas que se acabam, né? E eu acho que a nossa é uma das sociedades mais desiguais e mais perversas do mundo por conta disso, né? E no que você havia tocado sobre as elites, é exatamente isso. Quer dizer, eu acho que falta sequer um mínimo de inteligência para se pensar na forma como o seu lucro vai se reproduzir a médio e a longo prazo, né? Isso só se reproduz se você tiver um mercado interno forte, etc, etc, uma boa infraestrutura, né? Você tem que ter emprego, etc, etc. Quer dizer, esses temas eu acho que não são da pauta dessa nossa elite, a elite econômica, etc, né? Quer dizer, que é o ponto principal, né? A elite que compra as outras elites, né? E o ponto que você toca eu acho muito importante, porque essa elite ela tem que convencer os outros, ou seja, o poder, né? Quer dizer, quem faz esse tipo de poder, esse tipo de assalto, no fundo, porque isso é um assalto, né? Seja por mecanismo de Estado, ou seja, então você não paga imposto, esse imposto vai para quem? Quem paga imposto entre nós? É a classe média e os pobres. Né? Especialmente o lombo da classe média, que sai depois à rua para defender esses milionários, né? Os interesses desses milionários. Por que eu digo que sai à rua para defender o interesse desses milionários? Porque entre nós se montou o quê? Isso começa pela ciência, né? Foram alguns dos grandes pensadores entre nós que montaram isso. Isso é extremamente importante, a ciência é muito importante, né? Porque o poder precisa ser legitimado, né? E quem tem maior prestígio para essa legitimação é a ciência. Né? Então, quer dizer, por conta disso, em todo debate, você precisa ter sempre um especialista para atestar que aquilo é verdade, etc. Né? Então, isso começa da ciência e vai se transmitindo para jornais, para escolas. Isso monta a consciência de um país. Mas o que o senhor está dizendo, só para o espectador nos entender, o senhor está dizendo aqui, foram cientistas, alguns dos pensadores mais importantes do nosso mundo acadêmico, mais conhecidos, que formularam uma espécie de ideologia, exatamente, que é a ideologia que mais ou menos justifica, apresenta e mantém o Brasil como ele é. Exatamente isso. Né? E aí faz as pessoas de tolas, no fundo, né? Tá. As pessoas não são tolas, as pessoas são inteligentes, né? Mas elas podem ser feitas de tolas, inclusive no esquema como o nosso, onde não existe pluralidade da mídia, e isso, em grande medida, significa que não existe uma democracia real, né? Porque a democracia real não é só o voto, esse voto precisa ser autônomo, precisa ser consciente, né? E não há autonomia no voto hoje, um exemplo se você não tem um exemplo concreto de tolice. Não tem que você ver hoje um exemplo concreto de tolice, assim. Seria esse pessoal que está nas manifestações, algumas manifestações, como que ele vê? O exemplo é claro, Paulo. O exemplo é quando você vê o mal, quando você demoniza o Estado. Tá. Entende? E você trata o mercado como um reino da virtude, como se o mercado não fizesse exatamente, não fosse a base da pior corrupção, no fundo. Exatamente. Né? Porque, no fundo, o que você faz com o tema da corrupção? Até pouco tempo, entre nós, só podia ser corrupto o agente do Estado. Né? O que é um negócio absurdo. Isso mostra o quê? O tema da corrupção ele é posto de modo vago e impreciso para que você possa usar quando lhe for conveniente. É desse modo que a elite trata. Né? Então, o tema quer dizer, entre nós houve governos e há sempre corrupção neles, obviamente, porque não tem como você... Né? A única coisa que você pode fazer é mitigar e diminuir. Né? Quer dizer, mas foi só quando Getúlio, Jango, Lula e Dilma foi que essa coisa foi problematizada. No caso, a única exceção a isso é Collor de Mello, que foi tão inábil que em 24 horas pôs a sociedade inteira contra ele. Quer dizer, fora esse ponto, fora da curva, né, todos os casos normais, né, a corrupção foi posta, foi usada, né, para quê? Para demonizar o Estado. E por que se demoniza o Estado? Porque o Estado é o único componente, a presidência da República, o Executivo, né? É o único cargo na história do Brasil que se revelou, em algumas ocasiões, eventualmente, não comprável pelo dinheiro. Né? Por conta disso, ele tem que ser o Estado demonizado. é o que se revelou não comprável. Gessé,
Boa noite. Boa noite. Eu queria te perguntar uma coisa. Você está falando também da questão do imaginário. E falou da imprensa como uma das grandes forças que hoje se opõe ao governo Dilma, vamos falar assim. Eu queria saber que você, com as pesquisas que vocês estão fazendo lá no IPEA, se vocês veem alguma diferença com o aumento de pessoas pobres nas universidades e a possibilidade da informação ser mais variada com a internet, com outros meios que não os tradicionais da imprensa. Eu acho, veja bem, eu acho que a imprensa ainda tem um enorme papel em pautar as questões, né? Por exemplo, eu acho que quando a gente fala em internet e as redes sociais, é extremamente importante que a gente tenha isso. Eventualmente pode ser extremamente importante, como está sendo agora, né? Mas, normalmente, numa sociedade onde a informação vem de cima para baixo, né, a grande imprensa tem o poder de pautar, etc. Né? Quer dizer, agora essa pauta, esse poder de pauta está sendo posto em xeque porque esgarçou-se ficou óbvio uma série de unilateralidades, uma série de injustiças, uma série de ilegalidades, né, que não dá mais para encobrir com a peneira. Né? Mas o que eu gostaria de aproveitar mais na sua pergunta é o fato de que de onde veio o racismo de classe no Brasil. Né? A demonização do Estado, né? A visão do mercado como unicamente virtude, como se não cometesse pecado e tal, como se grande parte da corrupção que houvesse no Estado não fosse motivada por interesses de mercado, que é exatamente o caso. Né? O que eu acho, no fundo, pessoal, é que a gente tem uma luta de classes entre nós que é invisibilizada, tornada invisível a qualquer custo. Né? A única semântica possível dessa luta é essa falsa oposição entre Estado e mercado. Por que isso? Né? Porque os pobres, como às vezes, poucas vezes, mas às vezes acontece, como os pobres podem ter as classes populares, no fundo, os 70% entre nós que não são privilegiados, né? Podem exercer o poder de voto e por alguém que tem algum interesse com as classes populares, né? E a gente nunca teve nada muito revolucionário, mas tivemos algumas reformas importantes, por exemplo, Getúlio, Lula, etc. Né? O Estado tem que ser demonizado e demonizável. Né? Porque nesses casos, ele então vai ser acusado de alguma forma de corrupção seletiva, porque obviamente que ela é seletiva. Se fosse o combate da corrupção, a gente não estaria fulanizando pessoas, nem partidos, a gente estaria montando o quê? Racionalmente, uma nova estrutura que tem que repensar o Estado e que tem que repensar as relações do Estado com a economia. É aí que entra a corrupção. A grande ameaça a uma sociedade democrática é ela ser comprada pelo dinheiro. Esse é o ponto. Nenhum outro. A gente tem que saber quais são os pontos mais importantes. Esse é o ponto central. Né? Então, a gente deveria estar agora debatendo de que modo a gente pode tornar mais transparente as relações entre economia e política. E não ficar fulanizando, né, políticos de um partido só. Isso é, obviamente, uma atividade partidária menor, rasteira, que não contribui para o debate público. O senhor acredita que tem interesses internacionais envolvidos no que nós estamos passando no Brasil? Porque o que a gente percebe é que as nossas grandes multinacionais, com todos os erros e equívocos e roubalheira, né, se você pegar as grandes empreiteiras que vêm desde a época dos militares, que é a Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, elas se transformaram em grandes multinacionais que trabalham e operam no mundo todo. Começaram a fazer obras na América do Sul, na África, na Ásia e até nos Estados Unidos. Avançou em mercados que não pertenciam ao Brasil e que eram de interesses norte-americanos. A Petrobras também avançou nesses mercados. Né? E os BRICS, ao que parece, têm incomodado os interesses desses grupos que dominam o planeta. O senhor acha que isso está em jogo? Quer dizer, quebrar essas empresas no Brasil, né? Fazer um processo judiciário na justiça que não preservou as empresas, ou seja, ao contrário, levou à destruição delas, porque uma coisa é você prender o dono da empresa, outra coisa é você inviabilizar a empresa e criar desemprego. Né? O senhor acha que existe isso?
Eu acho que é possível, eu acho que é muito razoável que exista isso, até porque, por exemplo, o capitalismo passa por uma transformação extremamente importante. O capitalismo está se financiarizando, isso tem enormes transformações, seja na forma como se trabalha, o regime de trabalho, o salário que as pessoas vão ter, etc., a forma como elas vão se representar, a classe trabalhadora, né? Quer dizer, existem estímulos para que ela não se sindicalize, etc., para não politizar a relação capital e trabalho. E depois tem a questão mais óbvia de que os capitais agora têm livre trânsito, né? Acima dos estados, praticamente, e que são uma forma de poder extremamente importante, irresistível, claro, e de dificílimo controle, né? Inclusive pela forma de paraísos fiscais, etc., né? Ou seja, então a principal fonte de alimentação dos estados nacionais, ela perdeu praticamente, né? Por formas de, enfim, de firmas offshore, etc., paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, né? Tem um terceiro aspecto extremamente importante que você nomeou na sua questão, que é o controle sobre riquezas estratégicas, como óleo, como gás, etc., né? Eu acho que isso é percebido, né? Obviamente em acordo com grandes grupos e governos de países, enfim, de países desenvolvidos, né? De que modo você vai garantir o acesso, né? E eu acho que é extremamente provável, eu diria, que isso faça parte também de um plano maior, né? Eu queria, mudando um pouco de assunto, sobre hoje, você falou, teve um período que nós tivemos uma ditadura militar. Foram os militares que foram chamados, desde a proclamação da República, que eles entram em cena no Brasil para garantir o poder dessas pessoas, desse grupo. Agora, não são mais os militares, né? Então, nós estamos vendo que são as pessoas do aparelho de Estado, da Justiça, que estão que tomaram esse papel, assumiram esse papel. Eu queria saber um pouco o que você pensa sobre como esse pessoal é recrutado e quem são essas pessoas, porque eu estou pensando agora na questão da má formação dessas pessoas. Quando a gente vê aquele do Ministério Público de São Paulo falar que falar do Lula e misturar Marx com Hegel. Então, assim, o juiz Moro falando que Nixon, que foram divulgadas as conversas de Nixon, que não foi verdade, logo durante a crise. Então, assim, essas pessoas, a formação dessas pessoas, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Quem são essas pessoas? O que eu acho extremamente importante, Mana, antes, porque, por exemplo, senão a gente não compreende o assunto, por exemplo, essa estrutura de classes entre nós, que existe um abismo, no fundo, entre a classe média real, né, e o povo brasileiro, 70% de pessoas que não têm privilégio de nascimento, esse é o ponto, né? As reformas que foram feitas, né? Claro que tinha o contexto internacional, mas sem a vontade política elas não teriam acontecido nos últimos 12 ou 13 anos, né? Causaram um mal-estar a essa classe média, aos seus setores mais importantes, extrema, né? Ou seja, a gente tem a luta de classes no Brasil tem a ver com isso, né? Apesar da classe média ser feita de tola pelos ricos, né? Porque só interessa aos ricos o desmonte do Estado, porque ela pode vender para a população a preços monopolísticos e oligopolísticos os serviços que o Estado faz. Mas só interessa a esses milionários. A classe média não. A classe média precisa mandar o filho dela para a universidade, entende? E é pública, a boa, né? Ele vai precisar do SUS quando o plano de saúde não paga. Porque o plano de saúde tem lobby, etc., para parar, né? E tal, né? Ou seja, então ele é economicamente explorado pelos ricos,
né? E sai às ruas para defender um interesse que só pode ser dos ricos, dele não é. E aí a grande questão, para que a gente compreenda, é por que essas pessoas vão às ruas, né? E aí o ponto, elas vão às ruas porque a questão do impeachment, da corrupção, etc., deu a essas pessoas que já estavam incomodadas há 15 anos de encontrar pela primeira vez agora pobres viajando e não sei o que e tal, não é isso? Quer dizer, isso gera medos, que são medos irracionais, mas gera medos. Medo da própria proximidade, mas medo também de que você possa terminar perdendo emprego, de ter uma competição vinda de baixo, etc. São esses interesses egoístas, absurdos, né? Que foram agora o quê? Transformados, né, numa linguagem pseudo-racional, né? Quando você diz, eles não estão agora. Quer dizer, não é o ódio aos pobres que sempre existiu entre nós, né? Sempre houve políticas públicas informais de matança indiscriminada de pobres entre nós. A polícia sempre fez essa coisa. Isso não é culpa da polícia, né? Isso é a classe média, que é a classe principal entre nós. Por que a classe média é a classe principal? Que ela exerce o poder, ela que suja as mãos, né? Ela que é o juiz que vai assinar sentença, é ela o jornalista que vai assinar coisa, é ela o professor que vai dar aulas. Então ela exerce a dominação, né? E essa classe é extremamente importante por conta disso, né? A essa classe foi dada o que agora? Uma motivação pseudo-racional, né? Para ela jogar todos os seus ódios afora. Né? Que antes ela não podia. Racional? Qual que seria essa motivação racional? Combater a motivação racional, combater a corrupção. Exato, o combate como à corrupção. Se a corrupção fosse a culpada. Claro, é por conta disso que a gente tem que, para explicar o que está acontecendo agora, a gente tem que entender todos os encadeamentos. A gente precisa saber que a ciência brasileira, né, montou, né, um esquema falso. Né? A ciência social brasileira. A ciência social brasileira. Vamos falar bem claro, porque a pessoa não está sabendo direito. É ciência, não. Ciência social brasileira. Ou seja, os grandes pensadores entre nós. Né? Então, montou o quê? Um esquema onde um esquema liberal, né? Ou seja, de ataque ao Estado. O Estado é posto desde o começo como sendo algo que é patrimonial, existiria uma elite dentro do Estado que iria vampirizar a sociedade. Por que você diz isso? Porque se você diz que é elite e a maldade está dentro do Estado, você torna invisível a real elite, a do dinheiro que está fora do Estado. É por conta disso, né? Ou seja, então foi uma intelectualidade, né, que serviu aos interesses, né, de quem tinha dinheiro. A inteligência entre nós serviu ao dinheiro. O senhor né? quer dizer assim, Está mostrando agora. Só para a gente entender bem, porque o senhor no livro, o senhor faz uma coisa assim, é bem assim, quer dizer, grandes intelectuais. Eu vou nominá-los, porque o senhor nomina. Assim, estamos falando de Gilberto Freire. Estamos falando de Sérgio Buarque de Holanda. Estamos falando de Raimundo Faoro. Fernando Henrique Cardoso. Roberto da Mata. E outros. 9 entre 10 estrelas de cinema. Foram assim recrutados, ou se deixaram recrutar, ou elaboraram uma ideologia, que é uma ideologia que o senhor chama de liberal conservadora, que é uma ideologia assim, que não só faz a demonização do Estado, mas ela preserva. Inclusive, faz um simulacro de crítica. Isso. Ou seja, não é uma ideologia que é assim, conservadora naquele sentido inglês. Isso. Que vamos com. Não. Ela, teoricamente, ela faz um simulacro. Tira onda de crítica. Tira onda, tira o charme de fazer a crítica. Isso. E tanto que ela consegue ser muitas vezes vista como uma ciência social de esquerda. Perfeito. Que é uma coisa espantosa. Mas é o que a gente tem no Brasil. A ciência social conservadora, ela é vista, tida como ciência de esquerda. Então, você explica um pouco mais, porque é um mundo complexo. Claro, é um mundo muito complexo. Eu próprio tive muito trabalho para perceber para destrinchar essa história. Exatamente. Porque, inclusive, se nós vamos pegar o exemplo do Sérgio Buarque. Sérgio Buarque, se você pegar o programa do partido PSDB, né, ele é todo vindo do Raízes do Brasil, né? Ou seja, a coisa de combater o coronelismo, a corrupção estatal, racionalidade do Estado, isso está tudo lá, né? Ao mesmo tempo, né, eu estava, há alguns meses atrás e tal, dando uma palestra na Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, criticando o Sérgio Buarque, e o nome da sala é Sérgio Buarque. Entendeu? Ou seja, a esquerda entre nós, ela foi engolida por essa narrativa, que é uma narrativa de direita e tal. Eu conheci várias pessoas, né, quer dizer, no governo, etc., para um negócio assim, que achavam que a Lava Jato era apartidária. Né? Entende?
né? Quer dizer, que era realmente alguma coisa um serviço necessário, um serviço necessário um e tal. imundo. Entende? A gente tá, porque isso foi que fez com que a esquerda ficasse durante muito tempo apanhando só. Né? E não montasse uma contraofensiva, que é óbvio esse negócio. Isso é, o que está acontecendo é uma farsa, é um circo, né? É uma palhaçada, no fundo. Mas não será que essa farsa está ficando muito evidente nos últimos tempos? Agora está ficando, Então. né? Agora está ficando. Agora, de qualquer maneira, professor, a pessoa que está em casa também fica pensando assim, gente, mas teve um desvio de dinheiro na Petrobras e não foi pouco, uma estrutura de corrupção antiga. Claro. Né? O que a gente vai dizer para essas pessoas que falam assim, não, peraí, você está querendo dizer que não teve roubalheira na Petrobras, que nós vamos proteger esses caras? Como é que se explica isso para as pessoas? Vamos só assim, nós já estamos estourando o nosso tempo, vamos fazer um rápido intervalo, só dar uma respostinha rápida, a gente vai continuar na segunda parte aqui. O Espaço Público está de volta com o sociólogo Gessé de Souza. Professor, vamos retomar a pergunta do Florestan, que estava falando o que ele diz para as pessoas que estão vendo a Lava Jato, estão vendo os milhões que foram roubados da Petrobras e querem uma resposta para isso. O que ele tem para dizer? Eu acho que o que a gente tem que fazer é refletir um pouco. Né? Quer dizer, primeiro, o que é corrupção é algo que ninguém sabe o que é. Né? Quer dizer, será que é corrupção as taxas de juros que a gente tem no Brasil, que são as maiores do mundo e representam uma drenagem. 300% uma drenagem ao ano. Só gigantesca 300% de recursos de cada uma do trabalho, do produto do trabalho, de cada uma dessas pessoas que estão assistindo a gente, para o bolso de meia dúzia de pessoas entre nós. Isso é corrupção? Para mim é. Hein? Quer dizer, está legalizado, né? Entende? Mas é uma enorme drenagem, muito maior do que a soma de todos os casos de corrupção, se nós pegarmos aqui nos últimos 100 anos, né? Esse é o aspecto mais importante. É claro... Professor, tem uma coisa que eu vou falar. A gente não consegue enxergar isso como corrupção. Não, claro. A gente pode considerar intelectualmente como corrupção. Por que a gente não enxerga? Por que não enxerga? Por que não? Né? Porque isso foi montado para ser assim. O capitalismo, né, foi montado para ser visto como algo decente, ético, etc., que nunca foi. Aliás, numa entrevista que a gente fez, eu e o Paulo, com o Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz. Ele diz exatamente isso, assim, o Brasil enfrenta os bancos e essas taxas de juros, ou vai continuar sendo um país pobre e injusto. Perfeito. E o que é que o nosso espectador deve pensar? Deve começar a pensar isso. Porque, por exemplo, ele não vai ouvir isso em nenhum jornal, não vai ver isso em nenhuma televisão, a não ser essa, e não vai ouvir isso em rádio. Ou seja, ele tem que usar a inteligência, que é um dote divino, né? Entendeu? Para superar, né, esse contexto, né, de dominação pelo dinheiro, que é uma dominação, então, que vai dizer, não, olha, o corrupto quer dizer, corrupção é só no Estado e só por um partido. Né? E sempre quando esse partido tem alguma ligação com as classes populares entre nós. Esse é o crime. Né? É claro que a corrupção tem que ser mitigada, ao menos, controlada, etc., em todos os níveis. Obviamente, mas essa não é a questão principal entre nós, né? O grande ponto ético, o grande crime ético e moral que nós cometemos, né, é deixar que essa pequena elite continue, né, drenando todos os recursos para meia dúzia de bolsos e tal, e que isso sequer é visto como algo que seja moralmente condenável. O que me chama a atenção, professor, e que acho que chama a atenção dos telespectadores, é que você pega nas Américas, por exemplo, Canadá, Estados Unidos e Brasil, e mesmo o México. São países parecidos no tamanho, nas suas riquezas e tal. O Canadá e os Estados Unidos não viveram isso que nós estamos vivendo aqui, ou seja, uma exploração incessante. E mesmo na Austrália, que é um outro país continental, né, que você tem uma sociedade mais justa na sua distribuição de riqueza. Por que essa diferença? O que aconteceu no Brasil que aqui não dá certo?
Pois é, essa é uma ótima questão, né? Eu acho que tem mesmo existe aí uma inércia, né? Quer dizer, existem várias instituições da escravidão entre nós, né? Trabalho doméstico, etc. Profundo desprezo pelos mais pobres. As pessoas sequer acham, quer dizer, nós temos uma ralé, que é quase um terço, ou seja, são pessoas sem condições até de utilizarem a escola e depois de terem alguma entrada no mercado competitivo, etc. Isso é um crime, né? Isso tem a ver o quê? Com consensos, né? Por exemplo, um país que eu conheço melhor e que eu morei muito tempo, mais de 10 anos ao todo, se eu somar todas as minhas passagens, etc., que é a Alemanha, é um país muito interessante. Por quê? Porque a Alemanha só se tornou o país democrático que hoje é, né, quando ela reconheceu os crimes. Houve uma batalha entre gerações que eu presenciei, porque vários dos meus amigos tinham pais que eram nazis, etc., né? Quer dizer, que foi um processo de tomada de consciência. Entre nós jamais aconteceu isso, né? Ou seja, a gente sequer se dá conta, né? Ou seja, existe uma irresponsabilidade social, não só dessa elite, mas da classe média inteira, né? Que tem raiva dos pobres ao invés de dar uma chance. Quer dizer, os pobres reproduzem miséria, seja no sentido econômico, moral, etc., em grande medida, e tal, né? Porque foram abandonados, não é culpa dele. Eu até hoje não conheci ninguém que tenha escolhido ser pobre e ser humilhado. Isso tem a ver com o berço, etc., né? Quer dizer, desde o berço não existe meritocracia, né? Todo mérito individual ele é socialmente construído. Isso tem a ver com as classes, né? As classes não têm a ver com renda. Isso é uma extraordinária enganação, né? E tal. Quer dizer, dizer que as pessoas só se separam pela renda que elas têm no bolso significa dizer que essas pessoas todas têm capacidades iguais. E as pessoas não têm capacidades iguais, né? Um filho da classe média é montado para ser um campeão desde o começo. Vai ter estímulo, vai ter capacidade de concentração, vai ter pensamento abstrato, coisa cheia, quer dizer, fantasia, imaginação, vai ter leituras, a mãe lendo e tal. O filho do pedreiro não vai ter isso. Né? Ele vai brincar com o carrinho de mão do pai, ele vai aprender a ser trabalhador manual, etc. Né? Quer dizer, essa extraordinária separação é o nosso crime. Né? Agora tem uma questão, deixa eu só fazer uma questão que estava querendo falar aqui, que é o seguinte, você está falando da classe média e é bom que o nosso espectador também entenda que a classe média não é um bloco homogêneo. Não é. Nesse momento que nós estamos vendo, inclusive, a classe média é uma divisão na classe média com relação à questão do impeachment, com relação às garantias democráticas, com relação à preservação da Constituição, com várias questões. Eu queria que o senhor tentasse, o senhor refletisse, eu sei que o senhor tem uma reflexão sobre isso, o que aconteceu que, de repente, um processo que parecia estar sendo conduzido assim, muito competentemente para conduzir a deposição de um governo, seja como for, quase sem resistência, quase indefeso, de repente aconteceram muitas novidades, inclusive a classe média rachou. O que houve? Eu acho que houve óbvios erros táticos, né? Enfim, ainda bem que eles aconteceram, né? Eu acho que a prisão do Lula foi um dado, quer dizer, pela ilegalidade flagrante, pela determinação do real alvo, né? E aí o alvo não é Lula. Eu acho que esse é o grande aspecto, não é a pessoa Lula, é o que Lula representa, né? São as classes que nunca foram representadas entre nós. Os pobres jamais foram representados entre nós, né? No fundo, né? E Lula representa uma possível entrada dessas classes na esfera política, né? É isso que é a fonte, é o mal, é o inimigo a ser abatido. Inclusive né? pela Porque força simbólica, né? Claro, o Brasil tem que ser governado pela meia dúzia de famílias e os seus capatazes da classe média que vão fazer o serviço sujo. Né? Mas a noção de legalidade e de democracia entre nós, em alguma medida, penetrou partes da classe média. Né? Quer dizer, obviamente, quer dizer, a gente está até montando, enfim, lendo entrevistas de pessoas que nós fizemos e tal, para outros fins, etc., mas tem aí a dimensão política
também, que é fácil de você retirar disso, eu diria que a classe média, no sentido abstrato, tem 4 grandes milhês, quatro grandes frações. A classe média tem uma fração que é crítica, o pessoal que lê e é crítico, etc. É minoritário, mas existe, né? Isso no lado mais à esquerda, né? Num lado entre esquerda e centro, a gente tem o que a gente poderia chamar de classe média de Oslo, né? O eleitor da Marina, digamos assim, né? Entende? É o cara que tem capital cultural, etc, mas, enfim, não a tem pesca pensamento da binário. baleia, né? A pesca da baleia tem muito mais importância do que a miséria que está rolando aqui perto dele e tal, né? Entende? Ele pensa como um norueguês, né? Ele tem uma agenda norueguesa e tal, né? Na centro-direita, nós que é o grande... É o racha das últimas semanas, né? A gente tem uma classe média extrema direita que ninguém vai convencer, né? É o pessoal do ódio, etc. Esse pessoal é inconvencível. Por quê? Porque ele é inconvencível, né? Porque o que ele está falando agora contra a corrupção, contra o PT, não sei o que vai parar, no fundo, o que é? É uma racionalização, no sentido psicanalítico, né? De um ódio de classe que ele sente. Ou seja, então é tudo que ele queria arrumar para a vida. Entende? Então não é, né, a pessoa que tem raiva do contato e o medo da competição dos pobres, agora não precisa mais ter vergonha disso. Né? Ele pode vestir a camisa do Brasil, botar a bandeira e ir com todo orgulho, como se fosse campeão da moralidade, a higiene moral do país. Imagine, né? Então você consegue transformar o pior racismo, né, em algo que é vendável, que você pode ter orgulho, etc, etc. Ou seja, então essa classe, essa fração está comprada pelos ricos, né? Ele conseguiu, desde a ciência até a coisa da mídia, né? Também comprada para esse interesse, que repete e manipula isso. Agora, tem uma novidade agora, que é extremamente importante, é que, mesmo na centro-direita, digamos, é um classe média conservador politicamente, mas que tem uma noção do que é a democracia, né? Entende? Ou seja, um respeito à legalidade, respeito à Constituição, né? O mais interessante dessas últimas semanas é que foi aberta uma cunha, mesmo nesse setor que é majoritário da classe média, né? Entre legalistas, por um lado, e extrema-direita fascista de outro. Né? Entende? Quer dizer, há os erros do Lava Jato, né? Os erros no sentido de que, por exemplo, que é impossível agora para qualquer pessoa achar que a Lava Jato é efetivamente algo que não tem partido, que é impessoal, etc, etc. Né? A parcialização e a partidarização e o objetivo efetivo dela ficou claro agora para todos. Né? E tem uma parte expressiva dessa classe média, mesmo conservadora em outros aspectos, que acha isso inaceitável. Não. Eu queria saber se você acha que foi um erro político na questão do imaginário se chamar nova classe média esses setores mais pobres que conseguiram ter uma melhoria de vida nos últimos anos, no governo do PT. Acho. Eu acho que foi um tiro no pé. Foi um grande tiro no pé, isso, né? Por que isso? Porque a forma... Quer dizer, você tem que criar uma narrativa, né? Esse pessoal, os mais pobres, né, não tem uma narrativa política. Eles têm uma narrativa religiosa agora, que é antipolítica em grande medida, né? Porque vê a coisa da relação. É extremamente importante isso, né? Ou seja, você tem que pensar que são pessoas humilhadas, olhadas de cima para baixo, etc, etc, e alguém disse a elas, olha, Jesus, você não é um lixo, você não está abandonado e tal, Jesus é seu irmão. É extremamente importante isso como motivação, né? Agora, por outro lado, né, você não tem uma narrativa política para essas classes, né? Entende? E a narrativa política que teria que ter sido construída era como? Teria que ser feita a passos aí, né? Olha, isso aqui é só um primeiro passo, a gente precisa de mais tempo para realizar isso agora, né? Por exemplo, da transferência de renda, extremamente importante, né? Mas para agora o quê? Para a garantia do capital cultural, educação, né? Quer dizer, quer dizer, e aí um terceiro ponto, novos direitos e tal, né? Quer dizer, você montando uma narrativa de curto, médio e de longo prazo. Né? Quando você diz que o pessoal já é de classe média,
que você faz? Você não tem essa narrativa, você desconstrói, como se você já tivesse chegado no paraíso. Então, você provoca todo tipo de expectativa desmedida, etc. Né? Entende? E você perde. Você vê aí, por exemplo, nesse comportamento, uma das origens da frustração de 2013. Eu acho. Os protestos de 2013 foram protestos de quem queria estádios, escola padrão FIFA. Se eu sou de classe média, então quero os direitos de uma classe média. Né? E, quer dizer, quando se deveria ter montado, construído uma narrativa política de uma inclusão passo a passo, que ainda é possível de ser construída. Né? Agora, de qualquer maneira, a economia foi... Pode-se aprender com isso. A economia dos últimos 2 anos foi praticamente destruída né, nesse processo todo de criminalização política. Né? Você teve um desemprego em massa, né? Empresas fechando, a economia paralisada. Quer dizer, vale a pena para esse grupo que controla o dinheiro fazer essa destruição? Eu acho, quer dizer, eu também fico pasmo e muito surpreendido com isso. Né? Porque, em grande medida, essa crise econômica é uma crise provocada politicamente. Né? Entende? Quer dizer, se mesmo com a China crescendo menos, o boom das commodities menor, etc., era para a gente ter um PIB aí com 0, menos, mas em alguma medida positiva. O PIB negativo é a política. Me diga uma coisa, o senhor como presidente do IPEA, que é Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o senhor tem muita visão da economia e até pode ajudar a gente a tentar entender esse marasmo que está aí, esse pesadelo que a gente está vivendo aí. Qual é a perspectiva que o senhor enxerga? Eu não sou economista. Eu sei que o senhor é economista, mas o senhor está lá, o senhor tem os economistas que estão ali pesquisando. Como é que o senhor avalia o que está acontecendo aí? Eu acho que, enfim, que a gente está numa posição, e aí eu acho que isso se casa com o que o Florestan havia dito antes, né? em que você precisa construir, porque por exemplo, a confiança é uma categoria econômica, né? Quer dizer, ela que vai estimular o crescimento, é verdade. O investimento, né? Mas ela é politicamente produzida. Né? Então, não existe uma separação de esferas aí. Né? Existe, no fundo, um congraçamento de esferas. Né? E é necessário, antes de tudo, né, que haja um consenso político mínimo. Né? Eu acho que a principal coisa, quer dizer, o passo mais importante a ser dado agora, mesmo para a volta da retomada do crescimento econômico, né? é a possibilidade de diálogo, etc. Né? A questão do Congresso Nacional com a representatividade dele, como deveria ser a Casa do Povo, é uma coisa muito complicada hoje em dia. Né? É verdade. Então, como que fica a questão da política, política institucional dentro dessa história? Eu acho que você toca num ponto que é muito importante, eu acho que tem a ver, eu acho que urge, eu acho que o que nós estamos vendo, a crise, etc., ela urge o quê? Ela urge uma reflexão do Estado sobre o seu aparato, e uma reflexão da sociedade sobre seus rumos. Né? Eu acho que a crise ela pode ser uma oportunidade também, ela não é só um risco. Né? Entende? Eu acho que é possível ainda, né? Eu acho que é extremamente possível, porque, por exemplo, vários dos esgarçamentos que existem entre a gente foram ocultados o tempo todo, né? Estão sendo tentados agora, quer dizer, a pressão tal ao máximo e a gente está vendo que não existe nenhum, quer dizer, que os debates não caminham para esse tipo de abertura, né? A mesma repetição e a manipulação de sempre, etc. Né? Mas eu acho que, em breve, né, mesmo os mais incautos, né, mesmo os que apostam no quanto pior, melhor, etc., né, vão entender que o mais importante é a abertura para o diálogo e uma lição para o futuro, uma reforma política, né, que não é só por política, tem que ser hoje em dia uma reforma do Estado, né, mas em grande medida ela pode começar por uma reforma política, né, onde o financiamento público ajuda, né, mas ela não resolve, não é uma panaceia. Né.
Uma questão que eu queria perguntar, o senhor falou aí de religião, e o senhor escreve muito e fala muito sobre Max Weber, que tem aquele seu livro mais famoso, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O senhor acha que, de alguma forma, algumas pessoas apresentam essa emergência das religiões evangélicas no Brasil como quase a chegada do verdadeiro espírito do capitalismo no Brasil? O senhor acredita nisso? Eu acho assim, veja bem, eu fiz muito... Quer dizer, eu e o meu grupo de pesquisa, a gente fez durante 7 anos estudos, tanto com as classes populares, o que a gente chamou provocativamente, né, de ralé. Né, mas não para insultar as pessoas, mas para provocar a classe média, que eram os nossos leitores potencial, e é uma classe média que pode ser esclarecida, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que é um público capaz de entender e aprender, né? O que nós vimos nessas pesquisas foi que, né, obviamente, existe um lado sombrio disso, que é uma agenda fundamentalista, conservadora, que tem a ver com a manipulação de líderes, antes de tudo, né? E tal, do que com a massa de fiéis, né? Porque o que eu acho que a gente tem que compreender o Brasil é uma sociedade doente, é patológico, né? Eu já viajei bastante pelo mundo, eu não consegui nunca encontrar um país tão doente, perverso, mau e desigual como o nosso. Né? Ou seja, historicamente, o que a gente fez foi condenar pessoas sem a menor... Isso desde muito tempo. Desde a libertação dos escravos, e nada mais atual hoje em dia do que Joaquim Nabuco e a sua segunda libertação dos escravos, etc. Né? É a questão do abandono dessa classe. Né? Como essa classe foi abandonada pela sociedade, pelo Estado, né? Não só abandonada, mas desprezada, humilhada e agredida diariamente. Né? Porque é isso que a gente tem que... É muito difícil para alguém da classe média se pôr na pele de alguém das classes excluídas. Né? Mas a sensação de humilhação é extremamente importante. Que tem muita vez, fala Deixa muito... eu só continuar isso aqui, rapidamente. E o que é que essas religiões fazem? Elas dão autoestima a essas pessoas. Né? É o que elas menos têm. Né? Na classe média, a quantidade de amor, etc., é para você criar campeões para a competição da vida. Então você cai e você se levanta 20 vezes. Mas o pobre não, se ele cai, ele fica lá, no álcool, vai depois para o crack, etc. Então essas igrejas têm a parte boa dela, que elas ajudam o quê? Elas dão motivação e confiança para, mesmo com todas as dificuldades, você seguir à frente. Eu queria perguntar para o senhor aqui, falando do Gilberto Freire, o senhor fala que o Gilberto Freire ajudou os brasileiros a gostar do Brasil. Porque ele começou a descrever um Brasil que não era aquele horror. O Brasil, e que inclusive, na utopia dele, era um país mestiço, onde, portanto, o racismo não era aquilo que as pessoas diziam, onde a escravidão não era mais uma chaga. Né? Ele inventou um Brasil que convenceu os brasileiros. Agora, o que o senhor está dizendo é uma construção ideológica. Agora, muitos brasileiros até hoje, porque eu estou falando, não conheço país mais perverso do que o Brasil, não conheço país mais desigual que o Brasil, muitas pessoas estão no Brasil. Até é chocante, porque dos brasileiros ainda vive um pouco essa utopia de Gilberto Freire, essa utopia. É isso, né? Foi encampada pelo Estado. Foi encampada pelo Estado, né? Não, exatamente. Não, que eu não vejo, eu tenho uma relação ambígua com esse mito. Né? Porque, no fundo, o que Gilberto Freire fez foi, quer dizer, se Getúlio Vargas foi o pai material do Brasil moderno, Estado, mercado, etc., né? Quer dizer, indústria de bem de capital, etc., Gilberto Freire foi o pai espiritual do Brasil moderno. Né? Quer dizer, uma nação moderna precisa de um mito, né? Em alguma medida, ou seja, precisa de um projeto. Quer dizer, precisa de uma ideia que seja o quê? Que seja forma cimentadora de solidariedade. Sem isso, você não tem grandes projetos nacionais. Né? Então, eu não acho que seja... o que foi que Sérgio Buarque fez? Né? Ou seja, que tira ainda caminho crítico, etc. Né? Entende? Ele pegou todas as ideias do mito de Gilberto Freire. O mito não precisa ser verdadeiro. Ele pegou todas as ideias, né, loucas e tal, de que o Brasil vem de Portugal, é pré-moderno, é emotivo, é não sei o quê, é sexualizado e tal. Isso tudo porque ele precisava criar um contraponto em relação aos Estados Unidos e aos países europeus. Né? Ou seja, esses países, assim como as classes altas, são os países do espírito.
né? Da moralidade, do cérebro, da produção. Isso é superioridade. O que foi que Freire fez? Né? Mesmo sem ter essa dimensão na cabeça, ele percebeu isso, ele disse, puxa, se eu sou o corpo, ou seja, as classes baixas, as nações subdesenvolvidas, a mulher, o negro, etc. Esse é o mito que vinha. Como é que eu posso trabalhar isso aqui de algum modo para ficar pelo menos ambíguo? Né? Aí ele fez o mestiço é bonito. Né? O mestiço que era a chaga, vira o quê? Vira um encontro cultural. Aí ele liga raça e cultura. Isso é uma besteira. Mas né? funcionou. Né? Mas funcionou. Para o mito não significa se é verdade ou não. O que importa é que as pessoas acreditem nele. Né? Agora, se você pega, como o Sérgio Buarque fez em São Paulo, né? Dizendo a ciência brasileira, a ciência não pode advir do mito. A ciência tem que criticar todos os mitos. O erro principal a partir daí. Né? Mas Sérgio Buarque pega tudo o que Freire diz, no fundo ele é um filho bastardo de Freire, que não reconhece o pai, monta o homem cordial, que era o homem plástico em Freire, né? E aí cria esse homem cordial como só negativo, né? E aí cria um país idealizado que não existe em lugar nenhum, que é os Estados Unidos. Desculpa, professor. Perfeito. Temos que ouvir uma pergunta do historiador e cientista político Luiz Felipe de Alencar, que colocou uma questão para o senhor. O senhor, como presidente do IPEA, uma instituição que foi fundada em 1964, no começo da ditadura, e que fez 50 anos há pouco tempo, como é o começo da ditadura, como que o senhor vê o futuro da instituição nos próximos anos, no contexto da democracia brasileira? Bem, antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu fico muito contente em responder uma questão do professor Alencar, talvez um dos nossos maiores intelectuais e um dos nossos maiores historiadores. Eu vejo o IPEA, e eu confesso que eu tenho, enfim, eu estou muito contente no lugar onde eu estou. Eu tenho encontrado técnicos de grande capacidade, grande acumulação de conhecimento. O IPEA é um tipo de instituição que existe em pouquíssimos países, inclusive em países desenvolvidos, né? Quer dizer, você tem uma produção de dados estatísticos, mas o trabalho, a análise desses dados, né? que no fundo é o que mais caracteriza o IPEA e que isso é extremamente importante. Então, eu acho que o IPEA tem um papel importante em quê? Antes de tudo, numa pauta estratégica de prospecção estratégica, né? O Estado normalmente ele está sobre uma pressão do curto prazo muito grande, né? Então ele praticamente só reage, né? Mas ele necessariamente reflete pouco sobre si mesmo, né? Numa reflexão que possa ser criativa para construir novos caminhos para o futuro, né? Eu acho que o IPEA é exatamente uma dessas instituições. Ela tem mais de 50 anos, tem grande acúmulo de conhecimento, de experiência, de prática, etc., acumulada, né? É um reservatório de inteligência prática aplicada, etc., né? E que eu acho que pode desempenhar um papel importante exatamente no instante de crise, onde a gente está preso no agora, no aqui e no agora, né? Mas em que a visada para o futuro é absolutamente vital, né? O senhor tem alguma novidade assim que o IPEA vai apontar, vai apresentar? Nós estamos fazendo uma pesquisa grande, né? Não, nós estamos fazendo algumas pesquisas, né, que são muito importantes, né? Tem algumas que eu poderia falar, mas tem algumas que acho que a gente está fazendo na presidência do IPEA, que foi um estímulo, por exemplo, do ministro Mangabeira, que é um estudo exatamente sobre o capital cultural, né? Quer dizer, nos foi encomendada no contexto do Pátria Educadora, né? E que eu obviamente me dediquei apaixonadamente ao tema, porque eu acho que a gente precisa conhecer exatamente isso, né? Por exemplo, a gente tem um economicismo na análise do mundo, a gente sempre imagina que as trocas são só dinheiro, mas a educação é o que dá a permanência, e nós estamos desenvolvendo um mapa de como essa educação está se pondo para os mais pobres entre nós. Nós agradecemos nosso convidado de hoje, o presidente do IPEA,
Gessé Souza. Agradecemos também a jornalista Mana Coelho e a Florestan Fernandes Júnior. Especialmente a você que está aí nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem, temos um novo encontro marcado na terça-feira com mais um Espaço Público às 11 da noite. Até lá.